Oi, Jojo Bom, sou o Figurante, bem-vindos a mais um vídeo, meus amigos, e hoje eu irei compartilhar com vocês a minha experiência com o Dr. Stone, sim, com essa temporada que acabou de acabar. Vou contar tudo aí que eu senti, tudo que eu vi, tudo que eu gostei, e vou falar pra vocês. E também a gente já falou bastante sobre o Dr. Stone aqui nesses últimos dias, né, nesses últimos tempos, então tem aí uma tier list das aberturas e uma tier list dos encerramentos, meus amigos. Então, depois de vocês assistirem esse vídeo aqui, ou então agora mesmo, se vocês quiserem, vão lá assistir, vou deixar o link aí na descrição, talvez esteja passando um card por aqui, sei lá, mas tá no canal, então se vocês quiserem realmente ver um pouco mais sobre o Dr. Stone, além desse vídeo, tem tudo isso, tem o vídeo de primeiras impressões também, que é lá do comecinho, quando começou essa temporada. Então realmente o Dr. Stone é uma das coisas que eu me empenhei bastante para fazer um conteúdo legal para vocês. Dito isso, bora pro vídeo. Bem, e já começando, eu gostaria de realmente ressaltar, né, as aberturas e os encerramentos aí do Dr. Stone, que eles são muito sólidos e dessa vez não decepcionaram. Aquela abertura, a Casa Nova Posse é sensacional, é totalmente estilizada e combina com a vibe ali do anime, né, o encerramento também eu gostei, tá bem bacana, e assim, a qualidade do anime não decepciona, eles mantiveram e até melhoraram em alguns aspectos, então é um anime muito sólido e é um privilégio, eu digo sem pestanejar, que é realmente um privilégio a gente poder ver Dr. Stone com essa qualidade do início ao fim. Realmente é uma coisa muito boa, porque a gente vê alguns animes, sei lá, eu tenho um exemplo claro de um anime que fez muito mais sucesso na primeira temporada, mas que infelizmente não conseguiu se manter por diversos fatores, mas One Punch Man, que sucesso ele fez ali na primeira temporada, todo mundo só falava disso, e hoje você vê que ele tá catando os pedaços ali pra fazer uma animação ali mais ou menos assistível. E cara, com o Dr. Stone, mesmo talvez ele não sendo aquele estouro que talvez alguém tenha planejado, ele realmente cumpre o seu papel e tá tendo aí uma coisa muito boa, uma consistência aí que só melhora a qualidade, sabe? As cenas estão lá, assim, quando precisa, a animação ali dá uma aumentada, tem umas cenas muito boas, tem as cenas cômicas também que são muito bem animadas e tudo mais, e é muito consistente, cara. Então a qualidade dela, assim, tá muito boa, não decepcionou e até me pegou de surpresa em algumas ceninhas ali, umas cenas que pode até passar batido, mas se você olhar, teve um empenho muito grande e realmente foram muito bem animados. Então a produção dele tá ótima, sabe, tá excelente, tá recebendo um tratamento que Dr. Stone merece, assim, que o mangá merece. E aqui é a perspectiva de alguém que já leu o mangá, né, que eu acompanhei o mangá assim, mensalmente, né, conforme ele ia saindo, eu ia comprar na banca e tudo mais, então foi uma experiência muito divertida acompanhar desse jeito, sabe, sempre ficava ansioso quando saía um novo e terminava de ler um e ia ler o outro e tudo mais, então foi uma experiência incrível. E vendo isso e indo pro anime, então eu não me decepcionei, sabe, ele superou minhas expectativas. Tinha muita cena que eu queria ver animada, ver ali com a alma ali da animação, né, a alma do anime, tipo, ver os voice acting, ver realmente a animação, mas os cenários e tudo mais, os personagens. Então foi uma experiência muito boa, assim, a produção tem que ser muito elogiada, porque não é todo anime que tem a sorte, digamos assim, de ter uma coisa tão sólida, uma produção tão sólida no decorrer aí do tempo. Acho que já fazem 5 anos que o Dr. Stone tá aí queimando lenha, né, o anime pelo menos, e nesses 5 anos, 5 anos de consistência, eles sempre tentam fazer algo a mais. Então nesse aspecto tá maravilhoso, assim, não podia estar melhor. E agora vamos adentrar um pouco mais sobre a história, sobre a trama, os personagens e tudo isso que eu adoro, sabe, que eu gosto bastante. Assim, ele já abre com um dos momentos que eu mais queria ver animado, que é aquela partida de poker, cara. Que sensacional, aquela partida de poker pra mim é um dos melhores episódios, assim, da série. Eu sei que tem muitos icônicos, mas esse, muitos podem até considerar um filler, alguma coisa assim, sem tanta importância, mas pra mim, quando eu vi aquilo no mangá, eu pirei, eu achei sensacional ali, todo o setting, toda a ideia por trás de você apostar e ter ali um termo ali, tipo, isso aí foi uma negociação, digamos assim, uma diplomacia, e os caras resolveram os entraves dele numa jogatina ali de pôquer, e cheio de intenções por trás. Tem toda aquela coisa de você montar e apresentar a ideia desse jeito para as pessoas comprarem aquilo que você quer, sem que elas
percebam que estão sendo manipulados, digamos assim, ou estão sendo levados a aceitar um lado e tudo mais, para ficar mais claro para todo mundo, sabe? Uma coisa assim, tem todo um mecanismo por trás, sabe? Não é só a partida de poker, não é só essa ideia, mas eu fiquei muito animado quando eu vi, fui ver um anime e tava lá, nossa, animação perfeita ali, as cores toda bonita, aquele setting ali, realmente parecia mesmo da estética do poker, né, de jogo de cartas, então eles acertaram muito bem e foi muito legal, sabe? Ele já abriu pra mim com tudo. Esse episódio era um dos que eu mais queria ver animados, então foi muito bom de ver, assim, essa partida de poker. Pra mim é um dos elementos que eu mais gosto do Dr. Stone, sabe? De ver a interação dos personagens, sabe? Que isso que é legal. Tipo, tem o Ryusui, tem o Gen, tem o Senko, tem a Kohaku ali, todos naquele ambiente ali, interagindo ali, tentando fazer um jogo mental e tudo mais, sabe? Então, é muito legal de ver os personagens interagindo em certos cenários, né? Então, essa partida de poker é uma coisa que eu queria muito ver. E o desenrolar da história é legal também, porque aqui a gente tem uma nova premissa, porque antes a gente já tinha visto ali muito o Senku lutar contra uns caras que não manjavam muito de ciência, sabe? Uns caras que eram até inteligentes e tudo mais, mas eles eram muito mais de outra linhagem, sabe? O Tsukasa tem aquela coisa da força bruta dele ser um líder tribal ali, um cara carismático que tem um exército de maluco forte e tudo mais, então era a força bruta. Aí depois tem a ilha lá, que era uma coisa, assim, quase como religiosa, digamos assim, um culto ali, um negócio também tribal, mas mais puxado pra esse negócio de ídolos e tudo mais. Então uns caras que não estão muito a par da tecnologia em si, embora eles tenham ali a Medusa, sabe? Era uma coisa que fugia da ciência e mais pra uma coisa mais mística. É isso que eu quero dizer pra vocês. Era mais o misticismo que abordava ali, e a gente via força bruta contra ciência, misticismo contra ciência, e agora, finalmente, a gente viu ciência contra ciência. E não era só a ciência contra alguém do mesmo nível, não. Era simplesmente com um cara que é o mentor do Senku, sabe? Um cara que tá muito mais à frente, teoricamente, assim, do Senku, que tinha muito mais recurso, né? Que tava ali nos Estados Unidos e tudo mais. Então, você via o Senku lutar ali de uma maneira quando ele tava em desvantagem, assim, em todo sentido, sabe? Porque geralmente ele realmente estava em desvantagem, mas ele tinha inteligência que superava tudo e a gente via isso. Só que agora o nível de inteligência já não importa muito, porque eles estão ali equalizados, ou então até com um pouco de déficit, e de resto os caras têm muito mais recurso, então ele realmente estava em muita desvantagem aqui, e eles tiveram que dar um jeito, né? E é muito legal a gente acompanhar isso, assim, a relação do Senku com o Sheno, pra mim é sensacional. Um dos pontos altos também a gente ter aqueles 2 episódios ali que abordam como os dois se conheceram, sabe, a troca de mensagens, assim, é muito legal imaginar que uma criança lá no Japão, com as dúvidas dela, ali querendo ir pra lua, sabe, querendo fazer foguete e tudo mais, e perguntando pra um cara lá da NASA, e o cara da NASA respondendo, sabe, essa relação muito bonitinha e tudo mais. Então foi muito legal de ver. E assim, já que estamos falando dele, cara, o Sheno e o Stanley pra mim são 2 personagens muito legais, sabe, são 2 vilões, assim, que não deixam a peteca cair, que são muito carismáticos. Eu acho que o design dele é sensacional, sabe? O design dos 2, assim, do Stanley principalmente, sabe? Eu acho que chamam muita atenção, parece um personagem ali de Jojo, sabe? É muito bem feito mesmo, assim, ele se encaixa muito bem, então eram os personagens que eu tava ansioso pra ver eles no anime, assim, eles com cores ali, eles com vida, porque no mangá já era muito legal ver o character design deles, e no anime a gente vê isso fluindo e tudo mais. Então tava na expectativa muito alta de ver esses 2 em ação, e de novo, cara, o voice acting deles também tá on point, e ver aquele bordão do Sheno também, science is elegant, cara, sensacional. Então aqui a gente vê, né, ciência contra ciência, tem novos personagens sendo apresentados pra gente, né? Já que a gente tá falando de novos personagens, eu posso falar também da Luna, cara. Eu também tava ansioso pra ver essa aparição da Luna, né? Como ela ia ser animada e tudo mais, e é muito legal, sabe? A relação dela com o Senku ali, ela mesma tem um jeitinho ali que eu acho muito, muito engraçado. Então foi legal de ver os personagens ganhando vida, e
E é um trabalho muito bem feito mesmo, a história eu gosto também, sabe, toda essa ideia do conflito ali. E teve uma sacada aqui muito interessante, que é justamente quando a gente tem meio que uma briga ali do mentor contra o aluno e tudo mais, no momento chave ele tira o Senku da jogada, ele dá uma tirada do Senku e deixa os outros resolverem, e a gente vê que é aquela coisa de uma profecia, digamos assim, né, de que mesmo se você tirar ali os caras que manjam da ciência e tudo mais, vai aparecer alguém curioso que por conta própria, vai querendo descobrir as coisas e vai indo até o cara conseguir reinventar a ciência, assim, do próprio ponto de vista, sabe? Sem ter os recursos que a gente tem hoje, sem ter a sabedoria e tudo mais. Então, ali o Chrome é aquela coisa para bater de frente com o Xeno, né? Que tem aquele flashback dele conversando sobre isso. Então, é muito legal ver isso colocado à tona, sabe? Ver esse conflito dos dois, os dois terem ali uma conversa e tudo mais, os dois assim, se vendo mesmo, assim, interagindo entre si, foi muito legal, porque era realmente um ponto que quebrava um pouco o raciocínio do Xeno ali e provava pra ele que a ciência realmente vivia dentro de muita gente e que ela podia florar em alguém que não tinha conhecimento algum, moderno e tudo mais. Então foi muito legal esse choque, foi muito legal também os momentos que ele tinha ali com o Senku, sabe, com os dois conversando e tudo mais, as diferenças que eles enxergam a ciência, né, enquanto o Xeno vê muito mais como uma coisa de manipulação ali, ele teve as frustrações dele que levaram a isso, mas ele vê mais uma forma de força sobre os outros, enquanto o Senku ele já quer dar a ciência para os outros, quer dar o bom e o melhor para todo mundo, quer salvar as pessoas com ciência, quer mostrar o quão sensacional ela mostrando como ela pode melhorar a nossa vida e tudo mais. Então tem esse embate entre os dois que é explorado, então é colocado ali lado a lado e a gente vê o desenrolar dessa história, sabe? Os conflitos também são bem interessantes, essa história do barco ali, da embarcação dos caras já ter metralhadora, então tinha que pensar muito em como lidar com os caras com armamento pesado, né, que agora não tava lidando mais com lanças, com armas assim, de pedras, armas arcaicas. Não, a gente tava vendo as coisas mais modernas possível, né? Então, os caras têm que pensar muito pra dar essa volta e agora tem que abordar, né, cara? Pra mim, um dos pontos altos também foi a luta de avião, sabe? A dogfight ali foi sensacional. Todos os momentos que tinha, o avião tava muito bem animado ali, eles usavam CGI e tudo mais, mas ficou muito legal de se ver. E era um dos momentos que eu também queria ver animado, então foi muito legal, sabia? Todos os momentos que o avião tava na tela foram muito bem feitos e é interessante ver o Ryusui, né, ser um piloto também, né? Ele já era o piloto do barco, agora ele é o piloto do avião também, né? Então, muito interessante ver ele se descobrindo em novas áreas e tudo mais, se adequando a elas, então foi um momento muito legal. É muito interessante ver esses saltos tecnológicos que a história tá dando, né? Que se a gente parar pra pensar como começou, né? Ele começou de um jeito ali mais sobrevivencialista mesmo, dos caras fazendo ali fogo com pauzinho, fazendo ali as coisas de barro e tudo mais. E agora os caras já estão fazendo avião, rifle, metralhadora e tudo mais. Então olha só a que pé nós estamos. E aqui tem um ponto que eu gostaria de tocar. É como o Dr. Stone ele vai se moldando conforme o tempo, assim. Dificilmente ele fica numa por muito tempo. Tipo, ele começa ali pé no chão, ele começa ali com essa veia sobrevivencialista. E ele vai se moldando, sabe? Vai se moldando. Tem hora que ele vai pra aventura, tem hora que ele vai pra ação. Tem hora que ele vai mais por um diálogo, assim, onde não muita coisa acontece. E agora eu acho que é um dos meus momentos favoritos, quando ele dá essa volta de novo e foca mais na aventura. Digamos assim, na exploração e na construção de mundo, porque realmente eles estão viajando, estão saindo ali do Japão, das coisas perto, e foram mesmo fazer uma grande navegação para longe. A gente tá vendo outro set, uma outra cultura, digamos assim, que é americana. Então eles estão descobrindo novas coisas, descobrindo novos personagens ali, novas pessoas e tudo mais, e suas valências. Então é muito interessante. Eu acho que agora é onde ele muda, e muda pra melhor, assim. Eu achei que aquela coisa da Ilha do Tesouro lá, talvez é a parte que eu menos gosto da Toy Story, mas eu ainda acho boa.
Porque ali ele testa muita coisa, e aqui a gente vê que aqueles testes valeram a pena, porque aqui a gente vê aplicado de uma forma diferente, a gente vê que ele aprendeu muito e tá usando muita coisa que ele já testou e viu que funciona em uma escala muito maior. Então aqui a gente vê, pra mim, acho que o melhor de Dr. Stone. Eu sei que o arco da vila é sensacional, talvez a coisa mais clássica do Dr. Stone é aquele arco, é o que fez o mangá ficar popular, é o que fez o mangá dar um salto mesmo em termos de vendas e tudo mais. Então foi muito importante para Dr. Stone, talvez seja a coisa mais importante do Dr. Stone, mas só que tirando aquilo, colocando meio de lado assim, eu consigo falar tranquilamente que agora essa reta final aí, digamos que esses 3 lotes aí, né, que vão sair dessa última temporada do Dr. Stone, pra mim é onde ele chega no ápice mesmo, é onde tá as melhores coisas, e eu tô ansioso pra continuar vendo, mas isso que eu vi já valeu a pena, valeu muito a pena. Foi muito legal, sabe, tudo ali tava muito bem feito, a história foi muito bem contada e teve conflitos interessantes, assim. Acho que o ritmo também, eu tava meio preocupado com o ritmo, porque eu achava que, pelo que eu tinha visto, pelo que eu lembrava, né, do mangá, eu achava que precisava de mais episódios, talvez, para cobrir certos acontecimentos, mas não, em 12 eles conseguiram fazer ali tranquilinho, e isso já me tranquiliza para os próximos episódios que vão vir. Eu já tirei isso da cabeça de que vai ser rushado e tudo mais, não. Ali em certos momentos ele deu sim uma acelerada em pontos chaves. Eu achei que o último episódio ali, algumas coisas foram mais no ritmo mais rápido, mas nada que me incomodou, assim. Eu achei que as soluções ali foram muito bem feitas, a adaptação também tá muito legal. E eu gostei, sabe? Foi uma história boa. Eu acho que ele só melhora daqui pra frente. Eu tô ansioso mesmo pro segundo lote, que tem muita coisa que eu quero ver animado. O terceiro, então, nem se fala. Então, é tudo positivo, meus amigos. Eu realmente gostei muito. É uma viagem, assim, Dr. Stone é uma coisa diferente. E isso que eu gosto de apontar nele, assim, a principal valência dele é realmente ele ser diferente, porque ele é um anime que tem ação, um anime que tem aventura, mas ele não é aquele shonen que todo mundo já viu, sabe? Não é aquele shonen que tá lutando naqueles padrões pra fazer algo diferente, mas utilizando certos artifícios. Não, aqui ele usa um artifício da ciência, sabe? Como plano de fundo pra fazer uma história muito legal, sabe? Essa coisa da fantasia com a ciência, de ficção científica, mas em ares arcaicos, digamos assim, porque quando a gente fala em ficção científica, a gente vai para as coisas high-tech, né, Star Wars, Star Trek e tudo mais, e não, aqui a gente volta, digamos assim, na escala do tempo e começa tudo do zero e vai indo em frente, entendeu? Então é muito interessante, para mim ela é muito refrescante, assim, eu realmente não lembro de ver histórias como essa, então acho que ele ganha muito por ser diferente. Acho que muito do charme dele tá nisso, porque ele tem muita coisa que a gente já viu, sabe? Eu acho que o humor dele é muito legal, sabe? O humor dele é uma das coisas mais fortes de Dr. Stone, e os character design, os diferentes personagens com suas diferentes personalidades são bônus também. Toda vez que é revivido um personagem novo, ou então aparece um personagem novo, ele é intrigante, você quer saber mais sobre ele, você quer saber a história dele, quer saber a personalidade dele, e o mais importante, você quer saber como ele vai se encaixar naquele ambiente com outros personagens, sabe? A gente quer ver as interações. Eu acho que isso que deixa tão rico do Dr. Stone. Eu acho que é muito legal de se acompanhar os personagens ali interagindo entre si, porque eles têm diferentes ideologias, eles têm diferentes visões de mundo, e ver os caras ali deixando de lado uma coisa ou outra pra andar pra frente, pra mim é uma virtude muito legal. E uma das coisas que eu acho que a gente precisa no mundo tão polarizado de hoje em dia. Então, com essa reflexão, eu encerro aqui o vídeo, mas eu digo pra vocês, assistam Dr. Stone, assistam também os meus vídeos aí, a tier list de aberturas, a tier list de encerramentos. Eu tenho certeza que vocês vão ter um tempo muito bom. Inclusive eu gravei com meu amigo Lucas esses dois e, cara, ele agregou demais, tá sensacional esses vídeos. Eu vou deixar de novo aí na descrição, ou então aqui nos cards em momentos oportunos. E também no final do vídeo, olha só, no final do vídeo eu tenho certeza que vai aparecer aí esses vídeos que eu tanto falei. Então é só vocês ficarem aqui que tudo vai se resolver, meus amigos, tudo vai se resolver. Mas realmente deixem aí um comentário se vocês gostaram do vídeo, se vocês gostaram do Dr. Stone, se vocês têm alguma coisa a mais a dizer, a complementar e tudo mais, fiquem à vontade. Eu adoro ler e responder os comentários. Deixa um like também, compartilhe o vídeo, olha só, mande para os seus amigos aí, ou então se você não gostou, mande para os seus inimigos, para eles terem um tempo insalubre.
Mas, dito isso, até a próxima, meus amigos. Eu estou muito ansioso para Dr. Stone, que, se não me engano, volta em julho, eu acho. Não tenho certeza disso, mas... eu acho que uma hora ele volta, e quando voltar eu estarei aqui fazendo mais vídeos também. E eu espero que vocês estejam aí do outro lado da telinha também compartilhando comigo este momento tão legal. Então, até a próxima, meus amigos. Tchau!